tarde para você. Tá começando a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta quarta-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, tá bravo com a chuva, o nosso querido Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulito? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a todos que nos acompanham. Chuva é terrível, a roupa não seca, Vieira, mas a gente tem muita informação do esporte aqui da cidade para poder falar para quem está nos acompanhando. Você vem trabalhar, toma chuva, a roupa seca do corpo, você vai embora, toma chuva, a roupa seca do corpo, aí você joga no cesto, ela fica lá mofando, aí você vai lavar, aquele cheiro de cachorro molhado. Que beleza! Um momento de desabafo na Hora do Esporte. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo, hein, Luizão? De vinho hoje, hein? O Luizão sempre com garbo e elegância. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? Olha só, a gente começa a Hora de hoje falando de vôlei aqui no nosso programa, porque na última segunda-feira o time do São José foi até a cidade de Monte Carmelo, que fica ali no Triângulo Mineiro, a cerca de 110 quilômetros de Uberlândia, Minas Gerais, para enfrentar os donos da casa pela quinta rodada do retorno da Superliga. São José querendo aí se afastar da zona de rebaixamento e os mineiros querendo entrar no G8. E no ginásio Raul Belém, os donos da casa fizeram valer o mando de quadra e venceram por 3-0, com parciais de 25-17, 25-23 e 25-14. 25-14, placar de chupetinha, pô. O oposto egípcio, Rissaun, do Monte Carmelo, foi o maior pontuador com 18 pontos na partida, eleito o melhor jogador em quadra. Com a vitória, o Monte Carmelo chegou a 23 pontos e subiu para a 8ª posição dentro da tabela de classificação. O São José segue com 14 pontos na 10ª posição, a primeira fora da zona da degola. Esse São José tá complicado, hein, Paulito? A situação do São José tá mais difícil do que falar o nome do jogador egípcio, que foi o maior pontuador da partida. Rizal, é nome composto no Egito, será, Vera? Não, acho que sei lá o que é. Que beleza, mas a verdade é que o São José teve muitas dificuldades nessa partida. O Bruno Canhoto, né? Ele tinha falado que iria lá para tentar cometer o crime, mas não foi possível. Acho que o Monte Carmelo fez valer o mando de casa. O São José no segundo set acabou competindo um pouco mais, né? Chegando perto ali de vencer, de pelo menos dificultar a partida para o time mineiro, mas na prática eles não foram superiores, não conseguiram, principalmente no terceiro set, manter o nível de concentração. E isso, claro, custa muito caro, né? Valeria pelo menos tentar tirar um pontinho do Monte Carmelo, que era briga direta, Vero. Sem dúvida alguma, né? E detalhe, né? Se distanciar ali da zona de rebaixamento, e a situação tá complicada, porque o próximo adversário do São José é o Goiás. Já a gente vai ver a tabela de classificação e aí tá complicado. E gozar desse Goiás, né? Que guinada que deu na competição, né? Ano passado brigou com o próprio São José para não cair. Os dois acabaram não caindo, né, numa combinação ali de resultados, os dois não caíram e agora a equipe do Goiás está brigando lá na parte de cima, né, não com os 3 primeiros ali, é um outro degrau, uma outra estante do vôlei nacional, mas brigando ali da 4ª até a 6ª posição, eles estão brigando por ali, fazendo uma bela campanha. Já que eu falei da classificação, Matheus, coloca pra gente então, pra gente dar uma olhadinha como é que tá a Superliga. Lá na liderança, você tá vendo lá, o Cruzeiro líder, 41 pontos, seguido pelo Praia Clube, 36, depois vem o Campinas com 36 também, ali pelo número de vitórias, o Praia fica na frente, Minas é o 4º, Suzano é o 5º, 6º é o Goiás com 24 pontos, 7º é o Guarulhos com 23, e em 8º, como eu disse, o Monte Carmelo subiu ali para a 8ª posição. Se terminasse hoje, o Monte Carmelo estaria classificado para os playoffs. Ia pegar o Cruzeiro, é bem verdade, mas enfim, está classificado. SESI Bauru vem fazendo uma campanha aquém da tradição do nome, né? Na 9ª posição, estaria fora dos playoffs hoje. O São José, como eu disse, é o 10º colocado com 14 pontos na zona da degola, o Joinville e o Juiz de Fora. O detalhe é o seguinte, Paulito, o São José, que é o 10º colocado, vai enfrentar o 6º colocado, que é o Goiás, amanhã aqui no ginásio da Farmaconde. E o Joinville vai enfrentar quem? O último colocado, o Juiz de Fora. Numa tendência, numa perspectiva, a tendência é que o Joinville vença o Lanterna Juiz de Fora e que o Goiás vença o São José. Se isso acontecer, o São José está de volta para a zona da degola, Paulito. Juiz de Fora tem somente uma vitória dentro da competição, né? Uma equipe que conseguiu
engrenar na Superliga, realmente tecnicamente é um pouco mais fraca, por isso São José não pode ter que contar com a sorte, né? Tem que dentro de casa fazer igual o Monte Carmelo fez contra o São José, que é vencer, ganhar essa partida, e o Goiás realmente é uma situação inusitada, né? Terminou a temporada, o São José trouxe os jogadores do Goiás para esse elenco, para poder reforçar, tentar ser um pouco mais competitivo, acabou que deu essa reviravolta, faz parte do esporte, mas São José não tem que desanimar não, que tem campeonato pela frente ainda e ganhar é importante para dar moral, Vieira. É verdade. Vamos torcer, vamos acompanhar. Portanto, amanhã, às 19 horas, na Farmaconde Arena, você, torcedor que gosta do vôlei, que gosta do time de São José, vai lá dar o seu apoio para o São José, que é importante. A gente sabe que a situação não está muito legal, está difícil. O São José, de fato, vai brigar para não cair. O Flavinho comentava aqui, né? A competição seria muito complicada e tudo mais, mas, enfim, é o que se apresenta hoje para a equipe do São José. Então, se você puder dar o seu apoio, é sempre válido. O Flavinho, os jogadores falaram, né, que realmente muda o astral do ginásio tendo a presença do torcedor, e a gente sabe que isso realmente ajuda. Amanhã, 19 horas, Farmaconde Arena, São José e Goiás. O nosso querido Gabriel Campoy estará lá na sexta-feira. Todos os detalhes para você aqui no Hora do Esporte. Que a gente muda de assunto, Paulito, falando o seguinte, uma notícia bacana. Os atletas Alan Henrique Machado Leite e a Stephanie Valente Silvestre, que são lutadores da equipe do Atleta Cidadão de São José dos Campos, de Taekwondo, foram convocados para representar o Brasil nos Jogos Sul-Americanos Júnior 2026 de Taekwondo, que acontecem entre os dias 22 e 25 de abril lá no Panamá. Olha os dois ali, ó, o Alan Leite e a Stephanie Silvestre foram convocados, vão representar a seleção brasileira e representar, obviamente, São José dos Campos. Paulito. Muito legal, o Taekwondo é muito forte aqui na cidade, é uma política pública, novamente, muito bem estruturada e consolidada, que internacionaliza o nome do município para vários lugares, né? Sempre trazem medalhas aqui para a cidade, então muito bacana, parabéns. E é legal você ver que São José consegue renovar, né, os seus atletas, então você tem a categoria um pouco mais competitiva, tem no Júnior, então isso é legal também, porque garante que o futuro do Taekwondo aqui na cidade esteja bem representado, Vieira. É verdade, os dois têm conquistas recentes aí, bons serviços prestados ao Taekwondo de São José dos Campos, e não tenham dúvida, serão bons representantes de São José dos Campos, desse sul-americano lá no Panamá, representando o Brasil e também São José dos Campos. Sorte aos dois, tem um tempo aí de preparação, porque é só em abril a competição, final de abril, entre 22 e 25 de abril, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, todas as informações do jogão de logo mais entre São José e 15 de Piracicaba, ou 15 de Piracicaba e São José, porque o jogo é lá em Piracicaba. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte para falar do São José Esporte Clube, que enfrenta hoje à noite, como eu disse, o time do 15 de Piracicaba. Mas antes, vamos falar de duas contratações do São José. O São José anunciou a contratação do zagueiro Euler, que não é o filho do vento, né? O Euler, para a sequência do Paulistão A2. O Euler tem 23 anos, ele estava no Cianorte do Paraná, onde ele disputou a Série D do Campeonato Brasileiro e o Estadual Paranaense também. O Euler iniciou a carreira nas categorias de base da Ponte Preta, passou pelo Monte Azul e também pelo Ninense, e o nome dele já apareceu no bid da CBF e está à disposição do técnico Jorge Castilho. Essa é a 24ª e, teoricamente, a última contratação. Você lembra, né? O São José já tinha registrado 23 atletas, tinha apenas uma contratação. Até foi tema de uma, entre aspas, discussão do Sid Clay Menezes com o repórter Valtencir Vicente, da Rádio Parada dos Esportes, que questionou, né, o gerente de futebol, executivo de futebol do São José, que deixou apenas uma vaga para o São José. Só que aí, não, uma surpresa para a gente, o São José também apresentou mais um contratado para essa Série A2, que trata-se do meia Alan Stence, de 23 anos, que é esse que você está vendo aí, ó. Ele tem 23 anos, como eu disse, o jogador pertence ao Goiás e chega por empréstimo para reforçar a Águia do Vale até o fim
da Série A2, dessa competição. Ele é natural de Araras e o Alan estava disputando o Campeonato Goiano pelo Esmeraldino. Ele acumula aí passagens, além do Esmeraldino, né, que é o Goiás, ele acumula passagens pelo Sampaio Correia, o Craque e também o Barra de Santa Catarina. Pelo Goiás, o jogador foi um dos destaques da equipe na Copinha São Paulo de 2022, quando o time chegou até a semifinal da competição, e ainda no clube goiano, em 2023, ele foi campeão da Copa Verde. Agora, Paulito, chegou primeiro o Euler, ok, 24ª contratação, teoricamente não podia contratar mais ninguém, só que chegou o Alan Stense. Para o Alan ser contratado, e ele está contratado ainda, eu olhei, antes da gente entrar no ar, eu olhei no bid, o nome dele não aparece, mas a expectativa do São José é que o nome dele apareça no bid, para que ele fique à disposição hoje à noite do técnico Jorge Castilho. Como ele já vinha jogando, então, questão médica, questão física, tá tudo ok, porque ele estava jogando até outro dia lá em Goiás. É só uma questão agora de técnica e taticamente se adequar à nova equipe. Mas como eu dizia, para a chegada dele, alguém precisa sair. E o São José não divulgou de forma oficial, mas a gente sabe que o zagueiro Lucas Múfalo, este zagueiro não joga mais, ele teve um problema no joelho, e ele não joga mais a Série A2. Aí, neste caso, se comprovadamente o jogador não tem condições de terminar a competição ou vai ser mais tardia a recuperação desse jogador, os clubes têm o direito de fazer uma troca. Então, aconteceu essa troca, chegou o Alan Stense, saiu o Lucas Múfalo, que não joga mais com a camisa do São José, pelo menos esta Série A2, mas vai ficar aqui se recuperando, afinal de contas, ele se machucou por aqui, Paulito. Vera, movimentações de necessidade no mercado do São José. Primeiro, o Euler, eu acho que é um zagueiro que tem o perfil que o time trouxe de jogadores para esse Paulistão A2, né? Jogadores que já passaram pelo futebol do interior, estavam no sul do país e agora voltam novamente para poder fazer essa composição de elenco. Provavelmente o Jorge Castilho deve conhecer esse jogador, porque ficou muito tempo lá no Maringá e com certeza em algum momento pelo estadual podem ter se enfrentado. Então pode ser uma peça que tem o aval do novo treinador, assim também como o Alan, né? O São José, ali naquela posição, tem o Michel Paulista, que está jogando até um pouquinho mais improvisado, porque ele não é um armador, assim, de origem, é um cara que a gente já viu ele jogar a maior parte da carreira mais um pouco aberto, nas pontas, mas que vem encaixando muito bem nessa posição no São José, dentro das necessidades. E tem o Gabriel Ramos, então acho que o Alan ele vem para poder fazer uma composição desse elenco e talvez dar um pouco mais de alternativas dentro da partida dentro das partidas, né, ao longo do decorrer do campeonato, para o técnico Jorge Castilho também. É verdade. Neste momento, Paulito, o São José só tem dois zagueiros, que é o João Ramos e o Irã, que estreou porque o Léo Rigo, que vinha fazendo a dupla com o João, ele também se machucou, pelo menos 3 semanas de recuperação para ele, já passou uma semana, tem mais 2, ele só vai chegar aí mais para a reta final desta primeira fase, se tudo correr bem. Então a chegada do Euler foi providencial para ter um zagueiro, ainda mais porque eles já sabiam que o Múfalo, ou Mufalo, não sei, tem gente que fala Múfalo e tem gente que fala Mufalo. Enfim, o Mufalo, ele não teria condições de permanecer, por isso chegou o Euler, foi providencial a chegada. E o Stense, que chegou agora, é mais um jogador de meio de campo, vem com boas indicações, vem do Goiás, é um cara que já está acostumado a jogar em competições de divisões a nível nacional, acho que vai ajudar, bom, esperamos, né, que ajude o São José, que ele entre no esquema no esquema tático, obviamente, do técnico Jorge Castilho, e aí fica a expectativa se ele já terá condições. O Euler já tem condições, já apareceu no bid, se quiser escalar, pode escalar o Jorge Castilho. Agora há pouco, como eu disse, pouquinho antes de entrar no ar, eu dei uma olhada lá no bid, não aparece ainda o nome do Stense para o elenco do São José. Vamos aguardar, talvez a atualização é até 18 horas, pode ser que apareça de última hora e ele fique à disposição do técnico do São José. Paulito, muito bem, falando então agora diretamente, né, de São José e 15 de Piracicaba, as duas equipes se enfrentam hoje às 8 da noite no estádio Barão de Serra Negra e tem um fato curioso aí, Paulito.
Os dois times trocaram de treinador com a competição andando, né? Aquele famoso trocar o pneu com o carro andando. O Jorge Castilho chegou a 3 rodadas e o Marchioli chegou a 2. O Fernando Marchioli, né, técnico, que deixou o Rio Grande do Sul para assinar um contrato com o 15 de Piracicaba de 2 anos, ou seja, um projeto longevo. Ele que estava nas quartas de final do Campeonato Gaúcho com o Caxias, largou não. Ele acertou as bases lá para poder sair. Você fala largou, parece que o cara deixou ao Deus dará. Não, foi tudo conversado, foi tudo acertado entre as partes. Deixou a equipe do Caxias para assumir o 15 de Piracicaba, um contrato de 2 anos, segundo ele próprio na sua apresentação, por um salário muito maior e também pelo fato de ter um contrato de 2 anos. Ou seja, o 15 de Piracicaba realmente vem muito forte para tentar entrar no eixo, já entrou no eixo, né, porque não estava muito legal com o Moisés Egert, e agora, eu falava da curiosidade, os 2 técnicos que chegaram com o campeonato andando, os 2 estão invictos. O Jorge Castilho, 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, o Marchioli, 2 jogos, 2 vitórias ao seu comando, portanto, duelo de invictos no banco de reservas, Paulito. Muito legal esse duelo tático entre os treinadores. Eu confesso que eu gosto muito quando tem essas movimentações. Acho que a partir da troca que teve das cadeiras, os 2 times entraram em ascensão dentro do Campeonato Paulista. O 15 de Piracicaba com essas 2 vitórias seguidas, o São José também com 2 vitórias dentro de 3 jogos. Então, sem dúvidas nenhuma, vai ser um grande confronto, duelo entre os 2. O 15 de Piracicaba é aquele tipo de time que quando entra dentro de um Paulistão 1-2, todo mundo projeta ele como um dos favoritos, né? Vindo com o Fernando, que conquistou acesso na temporada passada com Primavera, realmente consolida isso. Não vai ser jogo fácil para o São José. Eu acho que até um empate dentro das possibilidades poderia ser um resultado legal para pelo menos manter a moral do time, Vieira. Pois é, e na história do confronto entre São José e 15 de Piracicaba, até aqui 14 jogos e o equilíbrio é total. 5 vitórias para a equipe do 15 de Piracicaba, 5 empates e 4 vitórias da equipe do São José. Quem sabe o São José não empata tudo isso, deixa tudo com 5, e aí fica realmente tudo igualado. A última vez que se enfrentaram foi aqui em São José dos Campos, vitória da equipe do São José. Vamos acompanhar de perto. Para falar um pouquinho mais sobre essa partida, o técnico da Águia, o Jorge Castilho, ele fala aqui no Hora do Esporte sobre a partida de hoje à noite contra o 15 de Piracicaba e ressalta uma preocupação, que são as lesões no elenco do São José, mas mesmo assim ele espera uma boa apresentação da equipe hoje à noite. Diz aí, Castilho. Ainda existe alguns jogadores lesionados e aí a gente precisa nos reinventarmos dentro do elenco, mas o momento dentro do time, dentro da competição é um momento bacana. Nós temos uma dificuldade que no jogo de quarta-feira, que ela é muito grande, mas nós estamos preparados, conseguimos recuperar alguns atletas, principalmente na parte física, para esse grande jogo de quarta-feira e, se Deus quiser, voltarmos para casa com pontos. É assim que a gente espera, que o São José se apresente bem. Ganhar ou perder faz parte da competição, mas que o São José se apresente bem. O São José vai ter uma mudança na lateral esquerda, porque o Felipe Borges? Felipe Borges, obrigado, Paulo. Felipe Borges está suspenso com o 3º cartão amarelo, então vai ter, no mínimo, essa mudança. E aí eu não sei se de repente o Stense estiver liberado, pode ser uma alternativa. Não acredito que vai começar jogando, mas pode ser uma possibilidade. Na zaga ele deve manter o João Ramos e também o Irã. Enfim, vamos ver se alguma outra mudança de ordem tática com aqueles jogadores que a gente já conhece. Eu acho que o Martinelli poderia ganhar uma oportunidade nessa equipe, mas quem sabe melhor, obviamente, do que a gente é o próprio Jorge Castilho, que, queira ou não, está fazendo um bom trabalho à frente da Águia com o carro andando aí no meio da competição. Vamos dar uma olhadinha na rodada, 9ª rodada, todos os jogos hoje, começando agora, daqui a pouquinho, às 15 horas, com Juventus e Linense, lá na Rua Javari. 19 horas são 3 jogos, Água Santa e Ferroviária, Ituano, Inter de Limeira, Sertãozinho e São Bento. 7h30 da noite, Votuporanguense e Taubaté, Grêmio Prudente e Monte Azul. 8 da noite, Osasco, Sporting e Santo André. 15 de Piracicaba e São José. A classificação desta Série A2
2 está desta forma: o Ituano é líder, seguido pela Ferroviária, Água Santa, 15 de Piracicaba, Votuporanguense, Juventus, São José o 7º colocado e o Santo André. Portanto, confronto de hoje, o 4º colocado contra o 7º. Vira a tabela, meu caro Matheus. Sertãozinho, Linense, Inter de Limeira, Osasco, Sport, Monte Azul e Grêmio Prudente. Na zona da degola, Taubaté e São Bento. Jogo bom para acompanhar, Paulito, sexta-feira, todos os detalhes aqui no Hora do Esporte. Com certeza, um jogaço de bola e confronto direto, né? Tá tudo embolado dentro desse Paulistão A2, então é importante o São José conquistar um pontinho ali para pelo menos não deixar o 15 de Piracicaba se distanciar tanto e embolar ainda mais o G8, Vieira? Sem dúvida alguma. Um empate não é um mau resultado fora de casa para o São José e, claro, para o 15 de Piracicaba precisa vencer em casa, fazer valer o mando de campo para poder se aproximar ali do Ituano, da Ferroviária. O 15 que não estava tão bem, como eu disse, nas mãos do Moisés Egert, que é um bom treinador, mas às vezes a coisa não ornou por lá. O Marchiori, que é da nova safra de treinadores, é um técnico bastante promissor, assim como o Jorge Castilho. Duelo muito bom entre técnicos, entre as duas equipes. O Barão de Serra Negra é um estádio muito bacana também de você acompanhar jogo. A torcida vai prestigiar e a gente vai trazer os detalhes para você na próxima sexta-feira, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia. Na volta, informações do basquete para você e também da Copa Capivara. Tá tudo definido, já tem local, já tem horário, já tem campo para jogar. Eu conto para você já. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, agora falando de basquete. O São José já está no Rio de Janeiro para 2 partidas importantes, pela 7ª e 8ª rodada do NBB 18, e vai encarar justamente os extremos da tabela de classificação. Hoje encara o Lanterna Vasco e na sexta-feira o vice-líder Flamengo. Bom, mas uma história de cada vez. Primeiro hoje, 20 horas, tem o Lanterna Vasco da Gama no ginásio Oscar Zelay. Aliás, agora há pouquinho a gente recebeu a informação, o jogo seria lá no ginásio de São Januário. Por algum motivo que não foi informado, o jogo mudou para o Oscar Zelay, que é o ginásio que o Botafogo vem mandando os seus jogos. Então, só uma pequena mudança aí, né? Então, meu relógio apitou aqui. O detalhe é o seguinte: o jogo foi para o ginásio Oscar Zelaya, que até agora tem o Vasco, né? Tem 25 jogos na competição e conquistou apenas 4 vitórias. São José não pode aprontar lá, né, Paulito? E de repente o Vasco, porque o São José ressurgiu com o Botafogo. O Botafogo estava lá embaixo, São José ressurgiu o Botafogo já saiu da zona de rebaixamento. Agora o Vasco, que é o Lanterna, não vai me aprontar lá em São José. Essa história de Robin Hood, né? Não dá certo mesmo não. O São José que tem jogado muito bem contra os times que estão na parte de cima da tabela, mas quem está na parte de baixo acaba oscilando um pouco. Não sei se é talvez um motivo ali de concentração durante a partida. Lógico que quem está na parte de baixo, qualquer brecha que dá para tentar ganhar, que ele sente um pouco mais de confiança, vai querer espetar, né, arrancar ali uma vitória. Mas acho que o São José precisa entrar focado e, no papel, até mesmo na parte do revezamento, tem muito mais repertório que o Vasco para poder conseguir essa vitória, Vieira. Sem dúvida alguma. Dexter McClanahan ainda segue fora da equipe, né? Ele tem problemas no joelho, como eu disse, na segunda-feira tem a perspectiva, inclusive, de cirurgia, mas nada ainda foi confirmado. Tentei me informar por fontes oficiais e também pelas fontes que a gente tem fora, né? E ninguém confirma ainda, mas a tendência é que ele passe por cirurgia, e aí, dependendo do grau dessa cirurgia, do tamanho da cirurgia, a gente vai ter uma ideia de quanto tempo ele terá de recuperação. Às vezes, por mais que seja joelho, é uma coisa, entre aspas, mais simples, o cara volta antes. Dependendo do problema que ele tem, pode esperar aí 6, 7 meses fora, né? Enfim, vamos acompanhar. Falando um pouco mais de São José e Vasco, logo mais 8 da noite, o armador do São José Basquetebol, Cauê Verzola, ele falou antes da viagem para o Rio de Janeiro que o time precisa manter a consistência ofensiva e defensiva para enfrentar o Vasco e depois pensar no Flamengo. Diz aí, Cauê. Cara, a gente vai em busca dessas 2 vitórias. Acho que a gente melhorou bastante o nosso ataque nos últimos jogos, né? A gente teve um aproveitamento, uma confiança, uma fluidez muito boa. Acho que para esses jogos a chave é a gente continuar atacando muito bem, cada vez melhor, e para isso defender um pouco melhor. Então é continuar com essa confiança nossa no ataque, essa fluidez, e melhorar a defesa para que a gente busque essas vitórias fora de casa.
Tá aí a palavra do Cauê. Quem também falou antes da viagem para o Rio de Janeiro, como eu disse, o time já está lá, né? Foi o técnico do São José, o Cris Amed. Ele comentou que para uma boa apresentação hoje à noite no Rio, é importante manter o alto astral da equipe, claro, manter aí o poderio ofensivo e a defesa muito bem postada. Diz aí, Cris. Primeiro, acho que a gente precisa manter o bom astral, né? Acho que a gente veio de 2 jogos aí muito bons dentro de casa. Onde o primeiro jogo a gente não foi bem defensivamente, mas no segundo contra o Unifacisa a gente já conseguiu encaixar bem nossa defesa, nosso jogo que é a transição, e conseguimos as 2 vitórias. Então é importante a gente ir para o Vasco agora, sabendo desses pontos que a gente precisa continuar fazendo bem, que é a defesa e o rebote, para a gente poder fazer um bom jogo contra o Vasco e, consequentemente, dominando bem os rebotes e tendo uma defesa sólida, a gente consegue fazer um bom jogo. Muito bem, tá aí a palavra do Cris Amed. É aquele negócio, né, Paulito? Uma frase que é muito dita dentro do basquete. O ataque ganha jogo, mas defesa ganha campeonato. Que o São José se apresente bem, faça os pontos que precisa e que a defesa esteja bem postada para que o São José conquiste um bom resultado. Primeiro contra o Lanterna Vasco, sem tomar chutes, e depois aí o buraco é mais embaixo para enfrentar o Flamengo. Com certeza, Vieira. E uma coisa legal que o Cris falou também, dentro desse repertório não somente ofensivo como defensivo, é ter um bom aproveitamento de rebotes, né? Então acho que é uma das armas do São José, você tentar aproveitar o máximo possível das bolas que tem à disposição durante a partida para poder matar o jogo e não deixar nem o Vasco sonhar aí com essa vitória, Vieira. Muito bem, portanto, hoje, 8 da noite, no ginásio Oscar Zelaya, tem Vasco e São José. Na sexta-feira tem Flamengo. Na sexta-feira a gente traz os detalhes desse jogo contra o Vascão da Massa, tá certo? Paulito, pra gente fechar o Hora do Esporte, falando agora da terceira Copa Noel de Moraes de futebol amador, que é a nossa querida Copa Capivara. Tudo definido, data local da grande final que acontecerá neste próximo domingo, dia 15, entre Bem Bolado e Bandeirantes. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou? Portanto, ali, ó, o Bem Bolado da Vila Cristina enfrenta o Bandeirantes no domingo, 10 horas da manhã, no campo da Toca do Leão. Final em jogo único, lembrando, terminou 0-0, 1-1, 1000-1000, decisão por pênaltis, ninguém tem vantagem. Portanto, a festa do futebol amador termina, no caso da Copa Noel de Moraes, no próximo domingo, por volta do meio-dia e pouquinho, viu, Paulito? Vieira, eu sou daquela máxima que gosto do futebol bem jogado e eu não tenho dúvidas de que quem for presenciar esse jogo vai encontrar isso. Como diria o Rapa naquela música, eu quero ver gol e deve com certeza rolar bastante. O campo da Toca do Leão é muito legal, já fui fazer a matéria lá, então vale a pena curtir e prestigiar, Vieira. Sem dúvida alguma. Parabéns aos finalistas. Sexta-feira a gente fala mais sobre esta grande final. Vambora, Paulito? Partiu, Vieira. Tá na hora. Paulito, um grande abraço para você. Sempre bom dividir o Hora do Esporte contigo e te aguardo sexta-feira para a gente fechar a semana, quem sabe com boas notícias do esporte joseense. Com certeza, Vieira. Sexta-feira estaremos de volta e, claro, com a expectativa também de muitas vitórias e sorrisos, Vieira. Muito bem, Luizão, sempre bom tê-lo aqui também, parabéns pelo trabalho, nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Vamos chegando ao final do Hora de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Paulito, Luizão em grande equipe, a gente volta na sexta-feira para fechar a semana, véspera de carnaval, hein? Vai com calma, hein? Até sexta-feira, gente. Grande abraço, fique com Deus. A gente se encontra sexta. Tchau, tchau. Abraço.